Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com a Bruna Farizel. Ela é cofundadora da Splash Bebidas Urbanas e também coautora do livro Pra Cima, e a gente vai bater um super papo. Tudo bem com você, Bruna? Olá, tudo bom? Prazer em falar com você, William. Obrigada aí pelo convite. Espero contribuir aí, né, com bastante insight para a turma que acompanha o podcast. Não, pelo que eu já vi aqui da sua bio, vai ser fantástico, mas antes de a gente começar a conversar, queria que você fizesse uma breve apresentação, até para o pessoal entender com quem que a gente vai conversar, só para entender o tamanho do seu currículo aqui. Boa, vamos lá. Bom, eu sou uma empreendedora nata, falo que desde quando nasci eu acho que eu já tinha atitudes empreendedoras, e aí ao longo dessa jornada eu e o Lucas, que somos casados hoje, mas somos sócios também, desde os nossos 6 meses de namoro a gente embarcou nessa jornada juntos, então desenhamos o nosso primeiro negócio. Enfim, depois na conversa vocês vão entender para onde foi esse rumo, e hoje então, depois de 7 anos, a gente lidera aí a Splash Bebidas Urbanas, uma rede de franquias que foi desenhada diante de um incômodo que nós tínhamos no momento que a gente era executivos, que era a qualidade de tempo. A gente não tinha filho ainda, mas chegou a gravidez, então, da nossa primeira filha, a Helena, e a gente já entendia que a gente queria acompanhar o crescimento dela e depois ver a Sofia e o Henrico também, não de forma horizontal, sabe? Daquela maneira que a gente o filho tá dormindo e quando a gente volta o trabalho tá dormindo também. Eu não queria isso, e nem o Lucas. Então a gente desenhou o modelo da Splash para ser realmente um negócio de alimentação sem cozinha, trazendo essa praticidade e flexibilidade de tempo. Então, hoje a gente vive os benefícios dessa escolha, né? Empreendendo, que é muito difícil também, sem dúvida nenhuma. E porque muita gente acha que quando a gente fala de qualidade de tempo, a gente está falando de trabalhar menos, e não é. É ser dono da sua agenda e você dispor, né, todos os seus compromissos ali de uma forma mais tranquila, te dá mais frescor. E hoje a gente vive esses benefícios, então a gente vai conversar um pouquinho disso também. Não, que legal que você saiu de uma carreira aí de escritório, de negócio, de business, né, como executiva, e de repente foi atrás de buscar o seu tempo de valor, né? Exatamente. E isso é algo que eu gosto de falar, porque a gente fala tanto para líderes quanto para empreendedores. Então a gente fala com muitos executivos, a gente mentora muitos executivos de empresas que de alguma forma também sonham com uma carreira empreendedora que pode fazer diferença, ou seja, você pode ter o controle do seu tempo. Então vai ser muito divertido. A tua empresa hoje está com mais de 60 unidades no Brasil, então é uma empresa que já está prosperando super bem. Eu vou querer saber mais detalhes dela já já. Legal. Mas primeiro eu queria... inicia agora também uma expansão para Portugal. Inaugura agora no final do mês a primeira unidade de Portugal. Parabéns, parabéns. É legal que já começa a internacionalizar. A gente entrevistou alguém que fazia muitas internacionalizações recentemente e é um mercado interessante. Você tem que conhecer um pouco da cultura, entender um pouquinho de geografia, tem que entender alguns fatores que a gente não considera, né? Então vai ser divertido. Mas antes eu quero saber de você, Bruna. Quem é a Bruna empreendedora, tá? Então se você pudesse descrever aí 2 qualidades suas como empreendedoras que fizeram diferença no sucesso do seu negócio, o que você diria? Sem dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa que eu norteio muito bem no desconforto. O que significa isso? Empreender, por mais que todo mundo busque a liberdade, é uma situação onde você precisa conviver com esse desconforto contínuo. Tanto vivo sobre isso, essa talvez seja a minha principal característica empreendedora, que eu opto em retornar a empreender no momento que eu estou grávida, onde todo mundo busca a estabilidade, né? Ninguém quer mudar nesse momento, não, agora é hora de ficar quieto. Pois é, não, para mim não. Por quê? Porque eu tenho uma visão que também para mim é uma característica muito necessária a todos os empreendedores, ter uma visão muito clara de onde você deseja chegar. Isso faz toda a diferença, porque às vezes o caminho nem sempre ele está muito bem desenhado, você vai precisar recalcular constantemente as rotas, mas você ter o seu objetivo muito bem desenhado, saber o fim, onde você, né, não o fim, mas o seu destino, te auxilia muito nessa jornada. Hoje, verificando com muito, né, acompanhando o desenvolvimento de muitos empreendedores, principalmente os franqueados da nossa rede, tudo, é muito comum eu identificar que a pessoa, às vezes, ela quer algo que nem mesmo ela sabe para onde vai, o que ela deseja, ela quer mudar, mas não tem clareza de onde deseja chegar. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, eu estar vivendo esse momento tem muito disso, de conseguir conciliar muito bem esse desconforto, essas mudanças,
essas variações o tempo inteiro, entender que em determinado momento, principalmente quando você está no início de qualquer negócio, é muita adequação, né? Muito jogo de cintura, muita resiliência, porque você tem um objetivo claro para onde você deseja chegar. Então, é uma estrada que está sendo construída. Isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que esses 2 pontos fazem muita diferença no meu perfil empreendedor. Eu gostei do que você falou, que você norteia bem no desconforto. E essa é uma qualidade, eu acho que deveria ser uma qualidade de todo empreendedor, né? Sim, sim. De conseguir saber onde ele quer chegar e, ao mesmo tempo, ele improvisar muito bem. Se você vai lá no perfil do MBTI, o perfil lá ESTJ é o perfil do empreendedor, que é o perfil no final, ESTP, no finalzinho com P, tem que ter P, tem que ter a improvisação ali, as opções abertas ali, né? Ou seja, o empreendedor, ele navega bem na improvisação. Sim, sim. O real empreendedor, sim. Sem dúvida. Ele se permite. E você vê qual que é a diferença pro perfil executivo no MBTI, que é o ESTJ. Tem o J, ou seja, tem a organização, tem as opções fechadas, tem o trilho bem feito, tem a rotina. Ele consegue performar quando as coisas estão todas bem alinhadas, né? Isso, exatamente. E no dia a dia no empreendedorismo, isso é quase que inevitável, porque não tem como, né? Eu falo, às vezes uma pessoa quando está migrando de um corporativo para se tornar franqueado, ou enfim, né? O franqueado, ele é um empreendedor, ele vai tocar aquele negócio ali. Por mais que ele tenha o suporte de uma franqueadora, mas o negócio é dele, né? Tem variações no dia a dia que o resultado virá diante da atitude do empreendedor. E aí eu percebo isso, que a dificuldade de você fazer essa transição, porque você está acostumada com os processos todos muito bem desenhados, e no dia a dia de um negócio não tem como. Eu falo, gente, não é só eu vou investir um dinheiro para abrir uma unidade, um negócio qualquer que seja, e é isso que eu vou fazer a partir de então. Eu vou chegar lá e vai estar tudo certo rodando. Não, às vezes é um funcionário que falta e você não tem como prever. No caso das minhas operações, que são lojas físicas, a porta de aço, que é muito comum isso, não abre. E aí o cara se desespera, sabe? Então, assim, esses são os assuntos cotidianos que acontecem, pequenos, e ainda mais quando é uma proporção de uma gestão gigante de um negócio. O que eu trago muito sobre conceito na maioria das vezes, esse profissional, ele é um workaholic, enquanto executivo ali, né? Entrega o seu dia inteiro ali, se dedica com uma hora boa, tá tudo certo. Só que principalmente quando você começa a analisar que você tem uma família, aí isso começa a pesar, porque você quer ter um tempo realmente mais qualitativo ali junto, né, dos seus. E aí eu falo, mas por que essa mesma dedicação, essa mesma preparação que de repente você teve para se tornar um super profissional na sua área, você estudou, você aprimorou o seu conhecimento, por que não fazer toda essa dedicação para se tornar um grande empreendedor também? E aí, né, as coisas vão fluir com mais clareza, mais leveza também, sabendo de quais são as intempéries ali que você vai encontrar no meio do caminho. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né, sobre o empreendedor, aquele que ele quase tem uma vontade de desistir todos os dias, mas ele jamais desiste, né? Porque frente a tantos obstáculos, você já chega, a porta não abre. Gente, todos os dias, a toda hora. Tem horas que hoje mesmo foi um episódio que eu pensei assim, eu falei, legal, o primeiro leão do dia já começou antes das 8 da manhã, né? Porque todo dia você enfrenta ali e todo dia você é testado para ver se é aquilo mesmo que você quer continuar. Mas aí, de novo, eu acho que é muito importante a gente entender o porquê dessa escolha. Quando você tem clareza onde você deseja chegar, aí é só você revisitar o motivo pelo qual você optou por isso, né? Que faz todo sentido. Você está empreendendo para você, é o seu negócio, é a sua paixão, é como você falou, é o seu norte, né? A sua direção. E tem o tempo, né? Você tem o tempo que você escolhe o tempo que você quer fazer. Você quer fazer qualquer coisa 1 da tarde, você vai lá e faz aquela coisa 1 da tarde. Claro que você vai trabalhar até meia-noite. É isso que eu falo. Você não vai trabalhar menos, você vai realocar a sua agenda. Mas, por exemplo, eu principalmente, como mãe, hoje eu tenho 3 filhos, fora a Splash que eu falo que são 4, né? Todo negócio também precisa da mesma dedicação de um filho, assim, porque ele tem esse tempo de maturação. E aí o que acontece? No início, principalmente, quando você faz essa analogia, o bebê, você não deixa um bebê em casa sozinho, um recém-nascido sozinho. Jamais. Para o negócio também precisa ter essa mesma lógica. Os primeiros anos é onde você precisa mais se dedicar, mais aprimorar aquilo ali para que ele ganhe a maturidade e ele possa se sustentar ali na frente, né?
Então precisa ter essa clareza também. Mas hoje, por exemplo, quando eu faço esse olhar, e agora que a gente está indo aí para Portugal também, por conta dessa nova inauguração e tudo, nossa, passa um filme, porque assim, olha que prazeroso é você ver uma história sendo construída em função de ter priorizado também o meu momento familiar. Hoje eu posso levar os meus 3 filhos para vivenciar esse momento comigo lá em Portugal. Eu tenho essa dinâmica o tempo inteiro de tomar café com eles, sabe? Da manhã, todos os dias. Não, às vezes não vai dar, mas eu sei que eu sou presente na vida deles. E para mim, esse é um grande presente. E eu sou muito feliz nessa escolha por conta disso. Mas eu sei as minhas responsabilidades, porque todo mundo busca a liberdade e ela é um problema. Todo mundo, eu quero empreender porque eu vou ser livre, eu tenho minha... E isso é um problema, você tem que ter também uma clareza de responsabilidades a serem entregues, né? Tem a confusão da liberdade com a autonomia, né? Sem dúvida. O empreendedor ele tem uma boa autonomia para fazer o seu... Muitos executivos também têm, né? Mas o empreendedor, geralmente, ele tem mais. Mas como ele tem um sonho, ele está sempre conectado ali no sonho que vai fazer a diferença, né? E eu acho que envolve muito esse senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade, de você entender que determinadas situações só vão acontecer se você chamar ela para você. Né? E quando você se torna empreendedor, na maioria das vezes, por menor que você seja, você às vezes vai ter um colaborador, um outro, você é um exemplo ali dentro. E aí muda um pouco essa função, porque quando você tem uma companhia que de alguma maneira ela te respalda, por mais que você tenha um cargo de liderança, tenha um time grande, tudo, é sempre a companhia que vai à frente. A partir daí você vira o protagonista. E aí você precisa ter essa autorresponsabilidade muito bem desenhada e uma autoconfiança também. Eu vejo muito isso, sabe? E a autoconfiança, principalmente para quando a gente empreende, no caso da minha rede, 90% dos empreendedores que estão com a gente faz parte de ser um casal. Então, ou é um homem que fica mais à frente do negócio, ou muitas vezes a mulher. E precisa, essa autoconfiança para ser desenvolvida, está muito atrelada à pessoa que é parceira com você no seu dia a dia, sabe? Fora do seu horário comercial. Como ela te impulsiona, como ela vai te sustentar ali. Eu falo que é como se fosse andar de bicicleta, segurando ali, até a gente largar as rodinhas e conseguir caminhar sozinho. Então, eu vejo muito esse valor em desenvolver essas duas habilidades de autorresponsabilidade, o protagonismo mesmo, versus essa autoconfiança. São boas as analogias, mas reflexões interessantes e aquela história de você achar que vai trabalhar menos ou que vai ter mais tempo. Não é que é irreal, mas você vai ter que esperar o filho crescer, né, para conseguir ter essa autonomia mais livre, né? Exato. Legal, Bruna. Entendendo um pouquinho da sua mente, agora queria saber um pouquinho, qual foi o seu maior acerto nessa jornada empreendedora? Que você pode dizer assim que valeu a pena ter investido tempo nisso, porque realmente foi um grande acerto. Eu vou jogar para esse lado maternal, porque o momento da decisão onde eu saio de um cargo executivo, ganhando super bem, numa das maiores empresas do país e internacional também, no mercado de luxo, um mercado super atrativo, que tudo aquilo que, né, todo mundo busca, de glamour, de ego, de tudo, estava totalmente ali nessa função que eu tinha, era apaixonada pelo que eu fazia, e foi uma decisão pautada em muito medo. Muita insegurança. Nossa, nem eu sei te dizer como que eu tive tanta coragem. Porque realmente era abrir mão de tudo que estava certo no momento pelo qual eu tinha uma criança. Então, ainda assim, tinha mais esse fator, né? Não era só por mim, ainda vinha mais um. Mas hoje eu olho, eu falo, foi a decisão para mim mais assertiva, sem dúvida nenhuma, foi desenhar um modelo também de negócio que fazia muito sentido pelo que eu buscava e que pudesse ser replicado para os franqueados da minha rede também. E aí, olha como é engraçado, porque nesse meio tempo, eu tomo essa decisão, 1 ano depois vem a pandemia. Só para ajudar, né? Pirei, agora eu realmente fiz a pior escolha. Quando, na verdade, na pandemia foi quando a gente mais cresceu, assim, deu um boom e continuou se validando até hoje, no sentido de as pessoas que entram para nossa rede, na maioria das vezes, elas têm o mesmo incômodo que a gente e buscam também o mesmo objetivo que nós tínhamos naquele momento, de também ter um negócio, óbvio, mas que tem facilidades e que te dá essa liberdade também. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, nessa jornada, entender o meu incômodo, ir atrás da solução dele e desenhar o futuro que eu desejava com base naquilo que era o meu grande objetivo. De novo, eu sempre soube onde eu quis chegar.
E aí o resultado eu colho todos os dias, eu sou presente, eu e o Lucas somos muito presentes na vida dos nossos filhos. Eles vivem a Splash do mesmo jeito, sabe? Então, isso é muito, muito gratificante. Certamente, se eu não tivesse feito essa escolha, eu falo com toda a propriedade, talvez eu não teria o segundo e o terceiro. Mas Muito claro, porque eu não teria condições. A gente mora aqui em São Paulo sozinho, sem familiar, sem nada. E aí eu estaria, muito provavelmente, nesse momento, terceirizando boa parte do crescimento da minha filha a uma outra pessoa. não foi uma escolha fácil, tenho certeza, mas foi um Não. grande acerto, porque isso te deu força. Acho que isso só validou aquela força interna, aquela resiliência de seguir adiante, que é muito comum e necessário no empreendedor, mas acho que você conseguiu orquestrar aí com a família, com muito amor, com muitas coisas envolvidas aí. Sem dúvida. Então, assim, hoje eu vejo que, sem dúvida nenhuma, essa foi meu grande acerto. E quando vem as dificuldades, é isso também que me fortalece, porque tem, né? Todos os dias, todos os momentos, enfim. Mas às vezes tem desafios que são gigantes, ondas, eu falo que maiores do que Nazaré, que eu olho e falo, gente, será que eu vou ter condições de agora segurar essa onda? E aí eu me recordo o motivo, o que eu vivencio hoje. Eu falo, não, eu tenho que conseguir, vamos lá, vai dar certo. Não, e esse episódio vai te dar forças para sempre, porque sempre vai ser uma memória, uma referência. Se você for consultar um conselho, né, do seu inconsciente, aquela resposta está ali e vai sempre te guiar para que você consiga sempre melhores resultados, né? Sem dúvida, não, sem dúvida. Então, essa sem dúvida foi minha maior escolha, maior acerto. Bom, como não vivemos só de acertos, eu vou perguntar qual foi o seu maior erro. Tem alguns, hein? Mas isso eu falo para todos os empreendedores. O maior erro é quando você está num impasse de você crescer um pouco mais o seu negócio. De novo, seja se você tem uma única lojinha ou se você tem uma gigante startup e tudo. Em determinado momento, você está quase sem ar. E quando você precisa somente do dinheiro, você faz algumas conexões, algumas sociedades ali que talvez na hora do documento não fica muito claro. Então, a gente teve um episódio disso, talvez nosso primeiro investidor ali, que não era um investidor profissional, mas na hora foi muito importante, sem dúvida nenhuma, estamos aqui hoje por conta dessa sociedade, mas a documentação deveria ter sido bem feita, melhor feita. Então, contrato bem feito, contrato claro, de novo, né, para todas as partes, minimiza muita coisa aí. Mas sabe que esse é um erro comum, né? Eu já vi um empreendedor falar aqui que meu maior erro foi ter vendido sociedade demais para investidor, né? Ou não ter amarrado alguma coisa que fizesse mais sentido pela aquele smart money, né? Sim, então, sem dúvida. Eu acho que é bem isso. Quando você põe tudo às claras no documento, ele facilita. Óbvio que talvez situações que a gente vivenciou, a gente também nem imaginava que passaria. Hoje é mais fácil depois que você passa, né, por esse caminho, você tem o know-how ali desenvolvido. Mas, se fosse para eu dar uma dica aí para quem está iniciando e vai passar por esse processo, faça, porque é importante. Muitas vezes, se você não fizer, talvez você não tenha perpetuidade no seu negócio, mas faça bem feito. Não vá só na empolgação do dinheiro, entenda que também quando aquele investidor ele vai entrar, ele valoriza o que você construiu, isso também tem muito valor. Alinhe-se e aí bota isso tudo certo no papel, porque depois não tem que questionar. E às vezes é falta de experiência, então falar com a pessoa certa, pegar referências. Eu gosto de regularmente conversar com empreendedores, tanto que esse podcast ele tem essa função. Sim. Mas eu vou tomar café presencialmente com empreendedores, muitas vezes a gente fica falando sem gravar nada, só para bater papo mesmo. Sim. E entender os desafios de cada um, o que você está fazendo. Poxa, mas você fez um contrato desse jeito, então deixa eu ver se isso aqui também não cabe para mim. A gente faz trocas. Exato. E eu acho que essa é a grande riqueza, assim. Quem, né, busca, está imaginando fazer esse processo, ou já está nessa jornada empreendedora, cara, converse o maior número possível, digo, com outros empreendedores. E primeiro porque a gente tem uma solitude, né? Se você não começa a fazer um network, você acha que só acontece com você aquelas situações. Então, numa conversa, você começa a entender que é a rotina mesmo. Todo mundo está passando pelo mesmo processo, ou já passou, e sempre tem uma dica ali para poder contribuir. Legal, Bruna. E você, eu já quero entrar no seu negócio, que eu tô curioso, eu não sei nem o que faz a Splash, mas me chamou a atenção agora que você escreveu um livro chamado Pra Cima. Isso. Do que se trata o seu livro?
Esse livro a gente escreveu, eu e o Lucas, né? Eu falo a gente porque sempre é duplo ali à frente do negócio, enfim, da transformação que a gente vem fazendo. Nós escrevemos na pandemia, de novo, 7 primeiras madrugadas do lockdown. E aí era madrugada, porque como já tinha 2 crianças, a gente tinha que colocar as crianças para dormir e danar escrever o livro. Porque 1 ano antes foi quando a gente passou o nosso grande perrengue sozinho ali da empresa, que foi quando a gente precisou, então, chamar abrir, né, a possibilidade de um investidor, e veio esse nosso primeiro sócio. E aí, antes dessa sociedade ser firmada, a gente estava num desespero maluco, falando, cara, o que vai acontecer? A gente vai perder a empresa, enfim, não vamos conseguir, porque por falta de caixa mesmo. E aí, quando veio a pandemia, nos deu esse insight de que agora era um momento onde todo mundo estava junto, vivenciando aquilo. Então a gente quis colocar no livro todos os nossos aprendizados, enfim, de um momento 1 ano antes que nós vivemos sozinhos. E como que poderia auxiliar a outros empreendedores, né? É uma história real, assim, nossa, de todo o processo que a gente passou. E foi muito bacana, porque nesse momento a gente teve o Abílio Diniz, que a gente já tinha uma história com o Abílio ali, mas que ele foi um que fez os comentários do livro. A Luísa Helena Trajano fez comentário no livro. José Carlos Semenzato, que é o rei da expansão aí de franquia, também comentou no nosso livro, porque realmente foi um conteúdo de muito valor, assim, para todos os empreendedores, e ele está aí. Hoje ele é disponível na Amazon, para quem que tiver interesse, é livro para cima. Parabéns aí pela autoria. Às vezes a gente precisa divulgar aquilo que está na nossa cabeça. A gente acha que é normal pensar dessa forma. Experiências, né? Eu acho assim, é tão rico todo esse processo do empreendedorismo, porque, de novo, né, a gente acha que só vou sentar ali e ser o dono da lojinha, e não é desse jeito. Você tem tantas adversidades para poder compartilhar. E eu falo que um período de tempo muito curto, você acaba ganhando uma experiência muito longa. E isso tem muito valor, né? Na maioria das vezes, por exemplo, você vai querer ser médico, você se prepara 5, 10, 20 anos para você ter na sua carreira ali, mas você está ali estudando o tempo inteiro. O empreendedor, ele não faz isso, é muito a prática. E as poucas, ou para mim é poucas, né, escolas de empreendedorismo, elas trazem uma teoria que talvez na prática ela modifica. É diferente, porque tem a geografia, tem tudo, tem o momento, a circunstância, tudo, né? Exato, a planilha cabe tudo, né? A planilha é a coisa mais linda da vida, porque você pode colocar o que você quiser ali. Mas no dia a dia, ela não se valida, você precisa vivenciar aquela estrada ali pra você saber como que o negócio funciona. Inevitável. Antes de abrir meu primeiro negócio, eu estava acabando o MBA de gestão empresarial. E tem lá todas as matérias, e tinha a matéria Business Plan. Eu fiquei encantado. Falei, como engenheiro, eu adoro planilha, números. Pronto. Fiz a planilha, falei, nossa, que planilha linda! Falei que tá maravilhosa. Eu tinha um investimento, tinha não sei o quê, tinha as despesas, tinha o gasto, previsão, tudo. E a hora que chegou na prática, não deu nada certo. Não dá. Bateu nada. Não deu dá. Nada. Às vezes eu faço reuniões com alguns candidatos e aí eles perguntam, mas eu vi aqui no Business Plan que não sei o que, não sei o que. Falo, gente, isso daí, a gente tem os dados, porque a gente tem a média da empresa. Mas assim, se você não se dedicar, se você não for um bom gestor, se você não acompanhar a sua equipe, se você não entender sobre atendimento, nada disso vai funcionar. E a gente fala porque não funciona. E no meu caso, não foi nem uma coisa para baixo, assim, pelo contrário, foi muito maior do que... Porque tinha algumas variáveis que não tinha como eu prever. Parcerias, mudanças de rumo no segmento. Exatamente, não tinha como imaginar aquilo, não tinha o subsídio para poder criar aquela linha de negócio. E aquilo foi surgindo durante, de repente, aquele negócio ganha uma dimensão que eu não imaginava e foi muito mais divertido também. Mas é isso que é a mágica do negócio, porque você começa a entender que tudo é possível enquanto um empreendedor. Não existe um limite, né? Eu não recebi uma meta ali da minha companhia, mesmo por maior que ela seja, mas você sempre tem uma trava de bônus, do que for. Do empreendedor, não. O céu é o limite. Você faz. E aí você começa a ter esse senso de autorresponsabilidade e fala, cara, tá tudo na minha mão. Como é que eu vou agora fazer por mim? Né? Onde eu vou dedicar toda a minha energia para aquilo que é meu e que eu sei que vai impactar não só a minha família, porque quando a gente empreende, a gente não impacta só o nosso núcleo. Tem todos os colaboradores e os fornecedores, enfim, é uma cadeia gigantesca.
Então, isso daí eu acho que é o que me move, sabe? O poder dessa liberdade, cara, eu posso fazer o que eu quiser e agora vamos lá. Então, é muito mais uma questão de foco, persistência e resiliência mesmo. Tem duas necessidades humanas que todo ser humano precisa satisfazer. A certeza de que ele vai estar vivo no dia seguinte. E, curiosamente, de forma até antagônica, a incerteza de que ele pode não estar vivo. Sim. E eu acho que os empreendedores, eles ativam essa incerteza também no trabalho. Não estou dizendo que um executivo não ativa a sua incerteza de estar vivo no dia seguinte, mas talvez ele faça um esporte radical, um investimento de alto risco. Agora, o empreendedor, ele faz no dia a dia mesmo. Sim, exatamente. E assim, essa mágica, ela acontece verdadeiramente, assim. Nossa, eu teria infinitos episódios de que a gente olha e fala, Lucas, não é possível, é milagre mesmo, sabe? Tem horas que eu falo, cara, é milagre, é só isso. Mas dá certo. Então, acho que essa adrenalina, essa coisa de você ter o desafio, né, atrelado a todo momento, sem dúvida nenhuma, é o meu grande combustível aí. Que legal. E agora conta um pouquinho mais sobre a Splash. O que é a Splash Bebidas, Bruna? Então, a Splash é uma rede de franquias, né, de cafés e bebidas urbanas. O que são essas bebidas urbanas? A gente tem um modelo de negócio, como eu disse anteriormente, que ele é de alimentação, mas ele não tem cozinha. Então, chega tudo pronto e as bebidas que são preparadas em 2, 3 passos ali na operação. Facilita muito porque eu não queria que esse empreendedor que cuidasse da sua loja, da sua operação ali, ele tivesse que ficar preso a um profissional especializado. Um barista ou um pizzaiolo, nada disso, porque senão a qualidade de tempo dele não ia se validar. Uma vez que se esse pizzaiolo faltou, o cara não sabe fazer a pizza, acabou com o dia do trabalho dele. Então a gente desenhou esse modelo realmente onde todos os colaboradores ali, 3, 4 na operação, eles sabem fazer todas as funções e tem essa praticidade de chegar o doce pronto, o salgado pronto, a bebida ser muito prática de preparo. Eu sou péssima na cozinha. Uma das poucas coisas que eu não sou boa. Olha isso. Não dá pra ser bom em tudo. Não dá pra ser bom em tudo. E aí, eu consigo ir para dentro da operação da Splash, consigo fazer tudo, sabe? Então, realmente é muito fácil de ser absorvido ali. E aí, a gente queria, então, óbvio, quando a gente estudou o modelo de negócio, a gente tinha como parâmetro muito o benchmark da Starbucks, porque ao longo do dia a gente bebe muito mais do que come. Então, ele é um case mundial, a gente sempre estudou muito sobre eles e tudo, e aí a gente queria entender como fazer, então, como franquia, já que eles não são, operações menores em cidades também, onde teria capacidade de comportar um modelo Splash, mas que jamais chegaria, por exemplo, com Starbucks. E aí, a gente, então, traz esse modelo de lojas menores. Hoje, a gente tem operações em cidades a partir de 50 mil habitantes, que viram um case na cidade, porque, às vezes, um fast food, né, como um Mac, um Bob's, enfim, fica 4 horas da cidade. E aí, a sensação da cidade torna-se a Splash também. E aí, ali, o Bebidas Urbanas é porque no nosso mix a gente sempre traz o que tá bombando nos grandes centros. Então, por exemplo, hoje na nossa operação a gente tem co-brands com muitas marcas, mas um super coffee, né, que é aquele café ali com várias propriedades para você ficar energizado e tudo, que você precisa comprar um pote para fazer na sua casa. Nas nossas lojas você já toma ele pronto para consumir. Já pega, compra e já vai para o seu serviço para você ser ativado. A gente tem açaí, a gente tem bolo, a gente tem croissant, coxinha. Tem esse sabor brasileiro ativado no nosso cardápio, que era um ponto onde a gente não abria mão, precisa estar alinhado com o paladar do brasileiro. Mas também tem um mix onde você não precisa ser dono de um negócio de um monoproduto. Só da loja de açaí. Só da loja de suco, só, sabe, da casa de bolos. Não, nosso mix, ele comporta todos os produtos. Eu falo que são várias franquias em uma só. Eu adoro café e eu acho que tem eu gosto de café mesmo, não gosto de café com nada em cima, só café preto mesmo. E eu vejo que você tem bebidas com café, com ovo maltine, com um montão de coisas interessantes. Isso hoje em dia está na moda, as pessoas ficam com um copinho ali segurando, e a sua primeira, tô vendo aqui o teu site, a tua primeira foto, são 3 mulheres lá com um copinho na mão. Aquilo dá uma sensação de, não sei, ativa alguma liberdade. É um lifestyle, né? Virou um estilo hoje. Não, que legal. E você consegue até atuar em cidades pequenas, onde não tem essas referências grandes, né? Que interessante. Então,
Acaba que hoje a gente vai estar chegando aí a 62 operações ativas, né, em funcionamento, e boa parte delas está em cidades de interior, que tem uma demanda muito grande por momentos onde, né, em capitais como São Paulo, são vivenciados cotidianamente, e que lá acaba tendo menos opção. Então, com esse modelo prático, assim, a gente consegue chegar e, inclusive, agora transportando fronteiras aí. Não, eu gostei que você trouxe um modelo de coisas prontas, práticas, para quem está à frente do negócio não precisar de grandes coisas complexas assim para fazer. Ele mesmo se vira ali. Isso é Isso muito ajusta libertador. também até no investimento do negócio, né? Cai bastante, consideravelmente, cozinha, principalmente é um dos grandes ativos aí de investimento quando você fala no setor de alimentação, e isso enxuga também o valor de investimento. Sim, e a coisa funciona. Você tem o produto para comer, você tem a bebida, você tem tudo ali. Não precisa, não é feita na hora? Não, é aquecido na hora, mas é fantástico. Não, assim, qualidade, não tem o que falar, é maravilhoso. Os doces são maravilhosos e os salgados também. É realmente porque a indústria também, ela tem uma capacidade hoje em dia, né, de trazer realmente produtos de extrema qualidade, atrelando a essa questão da praticidade. Legal, deu para entender bem o diferencial da tua franquia, né? Você tem uma coisa prática, você consegue colocar até em cidades pequenas. Me diz uma coisa, uma pergunta que eu gosto de fazer, porque ela tá em voga atualmente, né? Que é a inteligência artificial. Sim. Hoje a gente usa inteligência para pensar, para o marketing, para fazer brainstorming, para um montão de coisa. Você consegue imaginar hoje uma inteligência artificial prestando algo para o cliente ali no ponto de venda? No ponto de venda? Olha, eu vou te ser bem sincera, assim, a gente faz treinamentos, inclusive, utilizando muito essa ferramenta da inteligência artificial, principalmente sobre a característica de atendimento. Como você identificar, né, melhor o desejo desse cliente? Como que você consegue fazer uma abordagem de fato ali para que ele se sinta, então, envolvido com a sua dinâmica, né, do serviço ou do produto que você está escolhendo? E aí, eu, por exemplo, eu sou aficionada por inteligência artificial, acho que tudo vem para poder agregar, de fato, eu utilizo muito, muito, inclusive técnicas de abordagem mesmo, seja para um candidato que quer comprar a nossa franquia, para que você conseguir quebrar padrões de quais são as dores dele, quais são os incômodos que ele está vivendo, mas como que eu vou contextualizar? Às vezes a pessoa que está trabalhando com você, ela não tem um repertório também tão específico na área de franquias, de negócio, porque é diferente quando o cara tem um capital de 200 mil, por exemplo, e ele quer fazer uma viagem, ele quer fazer algo de lazer, ele quer, sabe, comprar um imóvel, faz parte dessa construção. O negócio, ele tá fazendo uma transição total de vida. Então, ele começa a avaliar muito, porque ele pensa, cara, é o dinheiro da minha vida. O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Então, para quebrar essas objeções, a inteligência artificial acaba nos auxiliando muito, assim. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. E o nosso papel é treinar cada vez mais o nosso time para que ele possa fazer parte desse dia a dia, porque ainda tem muita gente que desconhece, não sabe, né? Vira já ouvi falar de alguma coisa, mas não sei do que se trata. E quanto mais rápido nós tivermos profissionais para poder treinar os nossos times de extrair o melhor dela e também, né, conseguir alimentar os prompts ali para que ela te traga as melhores soluções, mais feliz nós, sem dúvida, empreendedores principalmente, seremos. É uma pergunta provocativa, porque eu sei que não é fácil você colocar isso no varejo, num restaurante, num café, para o cliente, você não tem tempo, mas, assim, seguindo a lei de vendas, né, você vender é você ouvir o cliente e entender exatamente o que ele quer e conseguir personalizar ou direcionar para uma coisa interessante. Eu já me passei muitos momentos com pessoas, eu sou mais decidido nesse aspecto, eu já sei o que eu quero, já vou direto e eu não demoro para decidir. Mas eu vejo sempre pessoas parando ali, decidindo, 40 minutos para escolher o café que ela vai tomar em 2. E aí ela só escolhe expresso às vezes, por quê? Porque é mais fácil, é igual a Coca-Cola, né? Eu quero a Coca, você nem pensou, já vai naquilo que você não tem risco, as pessoas não querem se arriscar. Para nada, seja para um cafezinho ou seja para empreender, seja qualquer coisa. Então, o risco dá um frio, assim. Sim, foi mais uma provocação, né? Eu ainda tenho um sonho de chegar no local e uma inteligência perguntar para mim, como é que você está hoje? Qual foi o seu sonho? E de repente ela me traz alguma coisa baseado naquilo. Foi mais um sonho mesmo. Sim, do que mas é perfeito, assim, se a gente começar a entrar nessa frente, assim,
os robozinhos, já tem hoje operações, né, alguns restaurantes que utilizam dele e que você consegue dar um comando ali. Eu acho ainda que, assim, a tecnologia, de uma maneira geral, ela precisa vir para nos auxiliar, para que nós possamos fazer conexões diferentes daquilo que a gente está acostumado no nosso olhar. Então, eu não colocaria robôs, porque eu acho que o contato humano faz muita diferença, mas o que ele pode me auxiliar em treinamento, né, em direções, que eu também vou poder entregar uma experiência ainda maior para o meu cliente. Meu olhar é mais por aí. Muitas vezes a pessoa vai para um café, ela não quer tomar um café, porque ela tem café em casa. Sim, não é sobre o café. Isso, nosso treinamento começa assim. Não é sobre o café, porque não é. Às vezes aquela pessoa, ela tá, desde a hora que ela saiu de casa, ela já encontrou uma super adversidade, e isso a gente tem relatos de clientes mesmo que fazem pra gente. E ele chega, ele só precisava de alguém para ouvir, ou algum lugar para a mente se transportar para um outro momento. Então, o sorriso faz muita diferença. O ouvir. Ai, você deseja isso? Olha, eu percebi que você pediu. Sabe, aquelas palavras que fazem muita diferença. Por exemplo, a gente, todo final de pedido, na nossa linha de treinamento, a gente direciona para perguntar se o cliente deseja água. Mas não deseja água. Você deseja se hidratar? Quer incluir uma água? Então, assim, são termos que são cuidados. Eu acho que quando você está lidando com um cliente, principalmente de forma física, você não pode esquecer a sua função de cuidar. Eu acho que essa é o grande momento nosso, sabe? De ter esse carinho, esse envolvimento, porque hoje as coisas estão tão num modo automático que o pouquinho que você faz, a pessoa, opa, e aí você consegue chegar também no seu objetivo. Essa do se hidratar, eu tenho uma história, uma vez uma cafeteria, né? Eu fui com uns amigos numa cafeteria e o dono da cafeteria atendeu a gente, ele estava preparando vários cafés, assim, e ele estava trazendo uns cafés diferentes. Eu falei, não, chega, porque eu não posso mais tomar cafeína, que eu tô doidão de tanta cafeína. Ele foi lá, pegou umas 4 águas, trouxe na mesa e falou, toma água, que você vai conseguir tomar mais café. Porque é verdade, porque às vezes você fica com muita cafeína no corpo e dá uma sensação estranha. E você toma água, passa na hora, ou seja, o hidratar ajuda você a tomar mais café. Então é uma combinação poderosa. Aí é uma série, né? Tá vendo a sequência? Que uma coisa vai puxando a outra. Mas você só consegue ter esse tipo de percepção se você estiver conectado, se você estiver inteiro ali. Uhum. Isso acaba sendo um desafio hoje também, principalmente quando a gente está falando de uma geração Z. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, eles já nasceram dentro de um celular. E aí você conseguir, o celular é quase que uma extensão da mão, né? Você conseguir desconectá-los desse mundo digital ali, virtual, para trazer para o momento agora, você precisa ter um empenho muito grande para que eles entendam o valor disso. Então, é o tempo inteiro treinamento, é o tempo inteiro ter essas conexões também e fazer com que eles percebam o diferencial, né? De novo, eu não estou entregando somente um café, eu não sou um robô. Eu tenho um porquê de estar aqui e eu impacto positivamente naquela pessoa ali que, de alguma maneira, optou pela gente, né? A concorrência tá grande, às vezes na mesma calçada você tem 5. É verdade. Você foi na gente, tem mais que ser muito bem escolhido, muito bem tratado, porque... Tem que ter uma experiência ali, né, para valer. Exatamente. Bruna, tem mais 2 perguntas para você. A primeira é sobre o teu negócio. Você me comentou comigo vagamente que você ganhou um prêmio em algum momento, né, a tua empresa. Então, queria saber o que é isso, como foi, o que isso te deu, a experiência, porque hoje eu converso com muitos empreendedores que às vezes eles têm uma trajetória mesmo de fazer o negócio acontecer. Eles não vão buscar assim, exposições, premiações, que ajudam a crescer o negócio, que permitem que você acesse uma rede de contatos que você jamais acessaria. Você trouxe nomes de pessoas que comentaram no seu livro, mas que você também tem acesso, que isso deve te trazer um diferencial de alguma forma, uma experiência, ou só uma realização pessoal. Então conta pra gente um pouquinho desse prêmio e depois a gente vai para a pergunta final. Nós fomos premiados em final de 2023, desculpa, final de 23 para 24, a gente foi um case na Babson College, exatamente sobre empreendedorismo. Um casal que a gente iniciou nossa jornada ali, o check-in de vamos fazer a Splash, no momento que a gente fez um curso com o Abílio Diniz, na FGV, o nome do curso era Liderança 360. Eu sempre conto que quando o Lucas fez primeiro, depois eu fui, mas quando ele fechou o curso ali, o objetivo dele era conhecer mais sobre a vida do Abílio. Eu acho que praticamente 100% dos alunos que fecharam era isso. E aí, quando acaba o curso, você conhece mais da própria vida. Eu fiquei tão enlouquecida, porque ele chegava, eu tava com a Helena no colo, assim, ele chegava 11 horas em casa, eu com a Helena no colo, ele contando, e eu ia pirando, assim, no curso, sabe, na bagagem. Aí eu falei, não, no próximo semestre eu vou fazer.
E aí eu fiz também. E nesse curso, enfim, um dos professores que tinha desenhado esse modelo ali junto com o Abílio, um americano, Mark Lund, um grande estudioso sobre empreendedorismo. Deixa até a dica aí para você também fazer um podcast com ele, que ele é fera. E aí ele dá aula em várias faculdades americanas também. E levou, então, o nosso case, como casal, como que desenhou um modelo de negócio a partir de uma situação que era a gravidez, colocando a prioridade do tempo. Eu falo que, para mim, a moeda mais valiosa, sem dúvida nenhuma, é o tempo. Então, como a gente vai usufruir dele de uma forma muito assertiva, vai fazer a grande transformação na nossa vida. São escolhas, né? Fazer escolhas também tá dentro disso. E aí, então, o Mark leva a gente como case lá para Babson. E foi sensacional, porque aí tinha alunos do mundo inteiro. Tinha uma galera da Índia, uma galera da China, sabe, dos Estados Unidos, de fato. Então, assim, foi um reconhecimento que eu acho que muito valioso, de novo, né? A gente tem tantos desafios todos os dias, e aí quando a gente, às vezes, não para se revisitar. Nossa, eu cheguei até aqui como cheguei em casal, que é em casal e continuando casado, tá? E ou você segue com a empresa ou você segue com o casamento, isso é muito comum, e no nosso caso isso, né, é inegociável. Então foi realmente um reconhecimento que deixou a gente muito satisfeito, assim. Que legal, e sobre um tema aí, né, que é uma variável, tempo, né, curioso, né, um elemento que faz diferença, que faz você, que permite que a sua empresa seja notada pelo mundo, porque não é uma coisa normal isso. Foi exatamente esse o ativo, assim, porque a gente passa uma vida não querendo olhar para os nossos incômodos, essa é a história. E o Mark, ele tem um estudo também que é o quê? Toda a jornada do empreendedor, ela é pautada por 3 momentos. Esse incômodo, que é onde todo mundo quando olha fala, deixa ali, não vai dar certo. Daqui pra frente, vai ser assim mesmo, vamos. E aí você não vive a vida na vida, sabe? Você vai levando automático aquela coisa ali, você sabe, e as pessoas não querem ter problemas, conflitos, riscos. Mas aí o grande problema é que você vai chegar ao final da sua jornada ali pensando, cara, podia ter feito de tal jeito e não fiz. Isso eu não queria na minha vida. Então tem esse primeiro ponto, que é o incômodo, tem o esforço. E é nesse momento do esforço que todo mundo desiste. Porque é mais fácil você voltar para aquilo que você já conhece. A encarar Porto seguro, né? O desconhecido, exatamente. E aí, depois que você consegue entender que esse processo é comum a todos, desse esforço ali, você vai ter pílulas ali de sucesso. Porque também, né, é como se fosse um potinho de ouro depois do arco-íris. Todo mundo acha que é um momento onde vou para lá. Não, gente, né? Comecei aqui, estou incomodada e vou ter sucesso. São vários os momentos. Esse prêmio, por exemplo, é um momento que a gente considera de super sucesso, porque, além de tudo, a gente está falando de empreender no Brasil, que tem muitos desafios, além de outros. Então, assim, a gente tem que se parabenizar e ter orgulho da própria história o tempo inteiro. Sim, parabéns. Eu gostei do termo que você falou, pílulas de sucesso. Algumas pessoas confundem um sucesso, né, uma pílula de sucesso, com um sucesso para o resto da vida. Exato. E eu acho que o maior sucesso é você se manter na sua posição de sucesso. Sim. Porque não é fácil. Chegar no sucesso é fácil, qualquer pessoa consegue circunstancialmente. Agora, se manter ali exige mais esforço, exige aquele ciclo, né, de esforço regular. E eu acho assim, isso eu sempre levei para minha vida pessoal, mas na profissional principalmente, da gente reconhecer isso. Às vezes é uma situação pequena, mas que aquilo tem tanto valor, que gera tanto impacto em quem está ao seu entorno, que é um sucesso. Você não pode, né, achar que de fato ou só atrelar 100% ao valor, ao montante financeiro. Lógico que todo mundo busca por uma vida mais estável, mais tranquila, todo mundo quer, né, viajar muito com a sua família, ter momentos de muito lazer e tudo. Mas enquanto empreendedores, de novo aquela trajetória atrelada à maternidade. Às vezes, no início, você vai precisar dedicar mais tempo, ter um caixa mais seguro para poder fazer, né, galgar ali uma maturidade. Então, não dá para você atrelar o sucesso somente a um item. Para mim, são infinitas frentes ali que realmente a gente vai trazendo ao longo desse caminhar. É o preço da tranquilidade no início, né? E a coisa vai se desdobrando, né? Ô Bruno, nosso papo tá maravilhoso, mas a gente precisa finalizar. Eu queria que você deixasse um recado, assim, como uma empreendedora de sucesso, como autora de um livro, como mãe de 3. Isso, mãe de 3, tá vendo? Deu certo, olha aí, ó. Eu mal prova, eu falo, gente, não tem como falar que não deu certo pra mim. Tem 3.
Parabéns aí pela energia. Haja energia, assim. A gente tem um tema que a gente usa muito nas mentorias. Upskill é a empresa que eu e o Gustavo temos. A gente tem uma plataforma de desenvolvimento de líderes. Então a gente trabalha com empresas, com grupos, né? E a gente tem vários itens várias competências que a gente desenvolve no líder. E uma delas é a gestão de energia. Porque tem momentos da tua vida, ou do dia, da semana, que você está com mais energia, tem momentos que você está com menos. Isso muda a sua atitude, muda a sua percepção, muda a sua presença, muda tudo, muda a sua inteligência emocional. Isso pode garantir ou não o seu sucesso ou fracasso. Então isso faz parte aí de você estar preparado mentalmente, emocionalmente para as adversidades, porque tudo é variável, tudo de repente pode chover, pode fazer sol, e você pode ganhar muito dinheiro, perder todo o dinheiro, ou seja, isso varia muito. Agora a tua energia, você tem controle. E olha, você fala uma coisa aí de gestão de energia, que é, assim, também um grande diferencial meu que eu ativo todos os dias. Por quê? Muita gente, às vezes, mães de amiguinhas e tudo, elas falam, mas como você dá conta? Eu tenho um só e eu não consigo, e você ainda tem 3, você tem empresa e você faz tanta coisa. Por conta da gestão de energia. Então, coisas que me tiram do meu objetivo no dia ali, porque, né, todo dia você já tem a sua agenda, você tá planejado, você sabe o que você vai fazer de entrega. Seja com os seus filhos, seja com sua empresa, com o seu marido, enfim. Isso, eu sigo isso muito à risca. E aí, naquilo que eu estou proposta a fazer, eu sempre faço uma entrega superior ao que eu imagino, assim, ou ao que tenho de expectativa. Precisa ser dessa maneira, porque você está ali 100% envolta, né, para a conclusão daquela sua tarefa ali. Então, gestão de energia faz muita diferença. Eu vejo hoje muita gente se perdendo no meio do caminho com WhatsApp, de novo, o celular é a extensão da nossa mão, então o WhatsApp ali com informações que de repente não vão te agregar, conversas que não vão te levar para caminho nenhum, e as pessoas vão ficando cada vez mais na dúvida, incertas daquilo, né, inseguras, e o resultado não vem. E aí, quando o resultado não vem, você não tem autorresponsabilidade, você vai culpar quem tá do seu lado. Por isso que muitos casais acabam não dando certo, ou no negócio, ou ainda assim no casamento. Que é pior ainda, né? Você joga pro outro. Você nunca vai se olhar pra falar, caramba, onde eu preciso melhorar? Fica mais leve se colocar a culpa no outro, né? Exatamente. Eu levantei o tema de gestão de energia porque você é uma pessoa muito enérgica, então dá pra ver que você não é aquela pessoa que perde a paciência na primeira porta que não abre. Não, isso para mim é uma... ali batendo, sou enjoada, com isso que eu bato até a porta abrir. É uma qualidade que o empreendedor tem que ter, senão em algum momento, assim, alguma porta vai fechar e ele vai entrar, ele vai surtar ali, né? Então, Bruna, o que você deixaria de conselho, de qualidade, de elementos aí que o empreendedor deveria desenvolver? Para quem está começando e para quem está empreendendo, mas que precisa daquele boost para continuar desenvolvendo, né? Sem dúvida nenhuma, assim, para quem está começando ou tem isso como opção, se ouve, porque a gente não dá tempo pra gente entender aquilo que nos incomoda. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha, eu tenho a vida toda para melhorar. Você não sabe. Aí você acha que tem, e aí? E se hoje, eu sempre trago essa pergunta, se você soubesse hoje que os seus 1000 dias à frente seriam iguais a ontem, como você se sentiria? Se estiver tudo bem, tá tudo bem. Mas se aquilo ali for, meu Deus, Deus me livre, cara, você precisa mudar ontem. Então já resolver isso daí. E para quem está na jornada, é difícil mesmo, é desafiador demais. Se conecte com outros que estão no mesmo caminho, mas revisite o motivo por você estar aí e se dedique, sabe? Tem amor, porque quando a gente bota amor, a gente bota energia, tudo muda, o movimento gira. Não adianta, às vezes eu ouço as pessoas falando, eu tô aqui, eu rezo tanto, eu peço tanto a Deus para iluminar. Eu faço isso também, mas eu me movimento, eu não fico lá sentada no sofá esperando que Deus, né, resolva tudo para mim. Então tenham essa clareza, vamos lá, eu acho que empreender é a grande ferramenta de transformação social. E num país como o nosso, isso tem um valor ainda triplicado. Então tenha consciência disso, né? Porque às vezes a pessoa abre uma loja, ela tem 3 funcionários, 2 funcionários, mas ela não tem noção disso, ela não se reconhece assim. E é esse o nosso papel. A gente está aqui para transformar vidas, para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas também, através da nossa escolha. E eu sou a defensora da bandeirinha, que mesmo na dificuldade ali, vale a pena seguir, porque um propósito é muito maior. Eu adorei a sua dica de imagina se os seus próximos 1000 dias forem como foi o de ontem, né? Independente do que aconteceu. Só faz essa avaliação que
aí você vai ter a resposta se você precisa mudar alguma coisa ou não. É uma boa reflexão para gerar autoconhecimento, porque tudo no fundo, em qualquer situação que a gente se encontra, é sobre comportamento, sobre você sobre tá você o tempo inteiro. Sobre como que você está agindo, como que você está reagindo, como que você está percebendo, como que você está processando aquilo. Então, excelente dica aí para o empreendedor se melhorar, não é porque ele é dono do seu próprio negócio que ele não tem que se melhorar, né? O tempo inteiro. E aí, para o empreendedor é isso. Se você fosse um médico, você não ia ter que estudar o tempo inteiro para se atualizar, como empreendedor também. Não tem como. Gente, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na vida, a gente precisa buscar conhecimento. E para o empreendedor, mais ainda, porque às vezes eu vejo as pessoas tão assim, a vida passando, sabe? Não. Bora energizar e vamos fazer as coisas acontecerem. Legal. Bruna, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer te conhecer, conversar, entender um pouquinho do seu negócio. Obrigado pelas colocações e até a próxima. Você, até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Abraço. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser deixar alguma pergunta para a Bruna sobre o negócio, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Boa. E me seguem lá nas redes sociais também, minhas arrobas aí, sabe? E aí? Bruna com 2 N's, Farizel. Bruna Farizel e Splash Bebidas. É isso? Isso aí. Combinado. Até Obrigado, mais, Bruna. tchau, Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.